Do livro Pão Nosso, capítulo 147, Não é só. Psicografado pelo médio Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 147. Não é só. Mas agora, despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses 3:8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, ao derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais uma lição. Agora, não é só. Esta passagem que Emmanuel utilizou foi quando Paulo escreveu aos Colossenses. Naquela época, pelo que se relata, os novos discípulos, eles eram convidados a despojarem dos seus bens, doando para a casa do caminho. E Paulo escreveu isto aos Colossenses, talvez porque aquilo era uma prática muito grande. Aliás, até hoje é uma prática de pessoas que muitas vezes despojam dos seus bens na esperança de que possa ganhar o reino dos céus. Então vamos à lição que é de suma importância. E Paulo escreveu então, mas agora despojai-vos. Então significa que eles já despojaram de algumas coisas. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. O Paulo, como sempre, muito direto. Então, ele diz que era para agora fazer despojo destas coisas também. Emmanuel continua aqui
nos dando essas informações. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Então, muitas pessoas acreditam nisso, muitas crenças acreditam nisso, de que somente despojando dos bens materiais, a criatura já ganha o reino dos céus. Nessa segunda parte, Emmanuel fala, um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Realmente, aos olhos dos homens, quando alguém se dispõe a uma empreitada desta, seja para angariar junto à população ou dele mesmo, ele é tido como renovado. Mas Emmanuel explica, contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Então, se alguém despojar do que tem, constitui uma modalidade, ou seja, uma parte, sem representar o conjunto, ou seja, o resto é uma grandiosidade que a pessoa tem que trabalhar, porque vai ter que trabalhar em si mesma, que é muito mais do que seus bens materiais. Então, é uma modalidade sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Então, se a pessoa despoja do dinheiro para uma instituição de caridade, mas ela ainda continua sendo uma pessoa difícil, não aceitando a opinião alheia, não é? Não cede nas suas opiniões, então ela ainda tem muito o que fazer. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exige que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos, e não segundo Jesus. Emmanuel faz uma colocação que nós temos que refletir. Ele diz que enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exige que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos, e não segundo Jesus. Então, a pessoa que encabeça qualquer coisa, aí ela chama pessoas também para ajudar, mas aquilo que tem que ser feito da forma dela. Continua dizendo, em toda parte ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Então, em toda parte, todos se dizem fiéis a Cristo. Todavia, ninguém vai conseguir esta realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias, porque é um conjunto, não é somente uma coisa. E Emmanuel diz, pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Aqui nessa frase, eu não sei se a frase trair seria o correto ou se seria tirar. Enfim, poderá ser as duas. Aqui no meu entender também. Pequeno erro de cálculo pode tirar o equilíbrio de um edifício inteiro. E é verdade. Quando se tem um erro de cálculo no edifício, ele vai perder todo o seu equilíbrio, dependendo do tipo de erro. Na continuação, ele fala, eis que, em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Então, nessa conclusão, Emmanuel
traz para nós uma reflexão de grande importância. Ele diz, eis porque, em despojando alguém de algum patrimônio material, o que faz parte, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho, do julgamento apressado, da leviandade criminosa, não é? Dentro dos quais afivelamos, ou seja, guardamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Aqui, dentro do cristianismo redivivo, a gente lembra das questões de parecer bom e não ser bom. Então, algumas pessoas ainda querem parecer bons, mas ainda não são bons. É preciso que ela veja todos os itens necessários para ser considerado um cristão e assim se tornar uma pessoa melhor. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.